Perdi uma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que eu nunca fui. Voltei a ter o que eu nunca tive, apenas as duas pernas. E eu sei que somente com as duas pernas é que eu posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Até porque era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem sequer eu precisar me procurar. Este trecho do romance A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, eu inicio a introdução do Diálogos da Cidade de hoje porque hoje nós falaremos sobre recomeços, fechamentos de ciclos. E aqui no centro do estúdio eu recebo a psicóloga Roberta Bove e também o educador e filósofo Sebastião Silva. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, nós que agradecemos. Agradeço o convite e a oportunidade, da gente bater esse papo, Sebastião? Com certeza, tão importante e tão necessário, acredito até para esse início de ano, né? Sem dúvida, a gente faz um pouquinho de balanço, uma reflexão nesse início de ano. Eu acho que esse trecho do livro da Clarice, eu comecei porque eu acho que ele faz bastante sentido, né? É como se as pessoas, muitas vezes, elas perdessem essa ausência da terceira perna, perdessem a identidade, né? Como se elas ficassem presas a isso, né? Às vezes uma coisa que ela nem precisa, de fato. Na verdade, eu vejo que, assim, muitas vezes a gente está numa situação, de fato, muito ruim, né? De mal-estar, porém, você está acostumado com aquilo. Acostumado bem, entre aspas, né? Mas está acostumado. E sair... Eu prefiro 1000 vezes estar com aquilo que eu já sei, que eu já conheço, do que propriamente sair daquilo e buscar algo novo. Porque e se nesse novo também, sei lá, eu encontrar algo que é tão ruim quanto? É o medo do desconhecido, né? Exatamente, exatamente. Eu diria que é importante a gente definir também a questão do que são esses ciclos da vida, no início aqui da conversa, né? No caso, nós podemos dizer que vem do grego esse termo kyklos, né, que é ciclos, fenômenos, um conjunto de fenômenos, né, que fazem parte das fases da nossa vida. Então nós podemos aí citar uma série de ciclos. E eu diria até que não podemos focar muito apenas no sentido dos ciclos ruins. Existem ciclos bons e ciclos ruins, mas todos eles são ciclos, todos eles passam. Exato, mas eu vejo que o ciclo ruim, ele é aquele divisor de águas, né? É o que marca a vida da gente. Porque o bom, você fica nele, você quer permanecer ali. Porque é o quentinho, né? É o útero materno. Em parte, eu diria até que, de fato, os ciclos bons são confortáveis, mas, de alguma forma, há uma transformação ou uma evolução, poderíamos dizer, um desenvolvimento desses ciclos em outros ciclos maiores, que eles vão se sobrepondo e aprimorando, digamos assim, o seu ser. Então, digamos, uma criança que vai para a escola, esse medo do desconhecido, né, que você falou um pouco antes aí, esse medo do desconhecido pode levar a criança até a um trauma, se não for bem ajustada essa relação, né, com esse novo espaço social. Ela pode levar para a vida toda, né? Sim. Né? Um trauma se não fizer terapia, principalmente. Né? Exato. Eu não gosto de escola porque não fui bem recebido. Mas são vários ciclos. Então, eu diria que os ciclos podem ser bons no sentido que eu vou para a escola e, de repente, eu vou me encontrar lá. Eu entrei no novo ciclo e aquele anterior, só papai e mamãe, ficou para trás. Ou, na forma como a família vive, ficou para trás. E depois tem todo um processo de desenvolvimento dos estudos, os diferentes níveis, faculdade, casamento, primeiro filho, separação, aí vem o ciclo ruim, né? E perdas na família. Então, nós temos ciclos com diferentes tonalidades. E o ciclo ruim, com certeza, você como psicóloga pode dizer melhor que eu, né, Dani? Que eles devem ser superados, né? Ou seja, você fala aí na terceira perna,
Essa terceira perna é, quem sabe, aí metaforicamente dizendo, é você achar que depende daquilo que está te incomodando e você continua levando à frente. Isso pode ser uma pessoa, uma coisa, um vício, um hábito ou algo parecido. Sim, não sei se eu estou... Não, a ideia é exatamente essa. É exatamente essa. E assim, é transferir a responsabilidade para o outro, independente do outro te fazer bem ou não, a sua necessidade em seguir. E você não consegue perceber o quão responsável você é por si próprio. Né? É muito mais fácil, muitas vezes, culpar o outro também, né? Pela sua infelicidade, por um fracasso, enfim. Exatamente. Tanto antes, né, de a gente estar aqui, a gente estava conversando, porque o que eu tenho visto são as pessoas não saberem lidar hoje em dia com o sofrimento, com a dor, com as frustrações. Ou seja, um adolescente, por exemplo, ele não pode mais sofrer porque, sei lá, foi reprovado na escola, porque tirou uma nota ruim, ou porque não ganhou um iPhone, vamos dizer assim. E aí ele se sente triste, obviamente, ele está frustrado, está bravo com os pais, está bravo com a vida, e aí ele vai entrando nessa tristeza, achando que está desenvolvendo uma depressão, por exemplo, e não necessariamente é depressão, só que ele não consegue lidar com esse sofrimento. E aí ele vai buscar, sei lá, ajuda médica, vai tomar remédio num momento que não necessariamente ele deveria ou precisaria. Por quê? Porque não sabe lidar com essa frustração, com esse sofrimento, com essa dor, ou, sei lá, o merecimento, né? Às vezes não há um esforço para que se tenha aquilo na vida. É isso que eu ia pegar o gancho de você falando. Até para o Sebastião, se a gente for ver do ponto de vista histórico também, assim, hoje em dia as pessoas estão cada vez com mais problemas de lidar com perdas, em ter que recomeçar, fechar o ciclo, assim, até pela sociedade que a gente está vivendo, né, são muitos fatores envolvidos, tem essa diferença muito grande, assim. Sim, eu tenho a impressão, eu trabalho muitos anos na área da educação, né, então a impressão que eu tenho é que hoje está faltando uma referência maior, digamos assim, dos pais, dos responsáveis por essas crianças. Estamos falando aqui de criança, na verdade os ciclos estão em todas as fases da vida. Eu estou chegando na fase de idoso, disseram para mim que a melhor, como é que é? Melhor idade. A melhor idade, aí de repente, né? A gente começa a imaginar que melhor idade para pegar um resfriado, pegar um Covid. Até temos um Diálogos da Cidade sobre este assunto em breve no YouTube, viu? Eu vi lá, é legal. Mas assim, na verdade não é bem assim. As pessoas vão aprendendo a lidar com as diferentes fases, diferentes ciclos, ou procuram ajuda de especialistas para poder lidar com isso. Mas eu diria que hoje falta uma referência, principalmente lá na infância, não é? Porque parece-me que os pais querem compensar demais as vontades dos filhos, fazer tudo aquilo que não tinham, e de repente ele destrói essa pessoa. Deixa que eu passe o pão na manteiga, deixa que eu escolha a sua roupa, deixa que eu diga o que é bom para você, e essa pessoa acaba não vivenciando o seu projeto de gente, porque não existe vida pronta, né? Nós nascemos biologicamente e culturalmente, e nós nos construímos. Então não existe o humano, existe fazer-se ou tornar-se humano, que inclusive é um pensamento aí na área da psicologia, né? De que a vida se faz, e se faz com escolhas, mas se faz também com referenciais recebidos, evidentemente, da cultura, da sua base familiar, do seu relacionamento social, etc. E tem outro fator, que, só completando, que me parece que é de certa forma, perturbador, que é o universo da comunicação facilitada, digamos assim. Então, hoje nós temos a criança, ou adolescente, ou jovem, que não descola do seu celular com uma penetração nesse universo sem
uma orientação, eu não diria que nem orientação, mas sem uma medida justa que permita que ela se dê conta que ela existe, e não apenas as redes sociais, não apenas a imagem bonita que ela posta, a busca de autossatisfação, e que talvez esqueça de construir a si mesmo, envolvendo-se demais nesse universo. Não sei se eu tô... Não, você falou uma coisa que é muito interessante, você... e eu aqui pensando, fica muito no raso, né? Por exemplo, pelo menos na minha época parece esquisita até de falar, mas é um fato, eu ia para a biblioteca, eu lia livros, como leio até hoje, né? Me aprofundando, para eu saber o significado de uma palavra, eu ia no dicionário. Hoje, né, a garotada tem tudo facilitado ali na palma da mão, e aí você, sei lá, fala um termo ou aparece algo, né, ali de informação, e ele não busca, ele espera que alguém traga a informação, e aí é um perigo. Porque... Tudo pronto, mastigado. Pronto, mastigado, e assim, pode ser até nocivo, porque eu posso trazer a minha interpretação, eu posso apresentar algo ruim, né, até para a construção e para a relação dele, e ele não sabe, porque ele também não buscou se informar, apesar de ter isso ali na palma da mão. Sim, sim. Quer complementar? Pode? Não, pode falar. Não, eu só queria voltar um pouquinho, né, do que o Sebastião falou, desde da criança, como a gente lida com a criança, e aí tem essa questão também, nessa primeira infância, coisas, acontecimentos que vão perdurar de como a pessoa vai lidar com frustrações ao longo da vida, né? Você, como psicóloga, pode falar mais, até com as próprias perdas, né, fechamentos de ciclo, que a gente vê, tem pessoas que lidam melhor, tem pessoas que não, tudo depende da realidade de cada um, mas essa base emocional também, sobretudo na primeira infância, conta bastante, né? Muito, conta muito, até a forma como vai lidar na vida adulta, né? Se, por exemplo, a criança perde uma bolinha, ao invés do pai, da mãe, estar ali e falar, não, a vida é isso, né? Lide com isso, o pai e a mãe vai lá e dá outra bolinha, repõe, e essas reposições faz com que, quando cresce, né, adolescente, adulto inclusive, demora para amadurecer, enxerga as relações e as vivências de forma muito imatura, porque transfere a responsabilidade para o outro, que o outro tem que trazer as bolinhas que ele vai perder durante a vida. Então, realmente, assim, a primeira infância, para que se lide de uma forma saudável, né, na vida maior, mais adulta, é muito necessário que esses pais, ou que o meio, porque o meio influencia demais, esteja atento, né? Não fique passando a mão na cabeça, porque não vai ser para sempre. Você não vai estar ali para sempre ao lado do teu filho, facilitando a vida dele. E não vão ter outras pessoas que façam isso por você. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Aprender a dizer não é importante. E às vezes esse não vem na hora certa, e daí a frustração, e normalmente hoje se percebe, mais cedo se chega na escola, a gente presencia, vivencia, experimenta isso, né? E chega mais cedo a depressão, chega mais cedo, até hoje em dia o suicídio tem aumentado na faixa da adolescência, porque de repente faltou aquela referência importante do sim e do não equilibrado, né? Que antigamente era aquele pai rigoroso, a mãe brava ou coisa assim, que tudo era proibido. De repente nós estamos passando por um momento de tudo é permissível. Fomos do 8 para o 80, né? E talvez até porque que acontece isso, não só por um excesso de tudo pode, de dizer, olha, tá legal, vai fazendo, como às vezes da ausência de alguém que acompanhe. Ah, fica lá, vai lá brincar no seu celular, eu já te dei o tablet, não é isso? Eu já te dei uma diversão, me deixa em paz, tranquilo, deixa a minha vida fluir, a sua fica lá no abandono. Essa ausência também faz mal, a meu ver, né? Com certeza.
Bom, a gente então vai fazer a nossa primeira pausa no Diálogos da Cidade e daqui a pouquinho nós estamos de volta para continuar este assunto falando sobre fechamentos de ciclos, sobre recomeços. Não saiam daí que a gente volta já já. Diálogos da Cidade está de volta e hoje eu recebo a psicóloga Roberta Bove e o educador e o filósofo Sebastião Silva. Bom, eu quero retornar para esse segundo bloco, passando um dado, porque a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, como que era para as pessoas esse fechamento de ciclo. E o resultado, confesso que me surpreendeu, porque olha só, 70% das pessoas que responderam disseram que fechamento de ciclo é algo tranquilo, é sinal de novos ares, bons ares. E o restante, os outros 30%, definiram como complicado. Queria que vocês analisassem isso. Como eu falei, eu confesso que eu fiquei surpreendida. Não sei se as pessoas entenderam um pouco, porque fechamento de ciclo é uma coisa muito ampla, né? A gente pode falar de mudanças de cidade, mudança de trabalho, término de relacionamento, se afastar de amigos, enfim, sim, e muito mais, não é mesmo? É interessante, né? A não ser que esse 70% faça parte daqueles que não, daquele grupo que não quer mais permanecer no relacionamento, no trabalho, no curso, enfim, porque aquele que ainda pretende, né, permanecer onde estava e que saíram com ele, eu creio que faça parte dos outros 30%, porque, em geral, né, terminar um ciclo, né, sair dele, por mais que você tenha até a consciência de que te faça mal, não é tão fácil, a não ser que você já esteja pronto para sair. Agora, se você é quem faz parte do saído, eu acredito que não partilhe do mesmo sentimento e da mesma percepção. Até porque tem a questão da insegurança. Antes de eu passar para o Sebastião, aproveitar seu gancho. Você falou, a não ser que a pessoa já esteja mais preparada, mas pode-se dizer que a gente está pronto para alguma coisa? Ou por mais que a terapia esteja em dia, que a pessoa esteja consciente, tenha mais experiência, podemos dizer que o ser humano está pronto sempre para alguma coisa ou não necessariamente? O ser humano, como o próprio Sebastião falou, a gente é uma construção, né? Então, a gente vai se preparando diariamente, a gente vai se preparando ao longo da vida. A gente não entra na escola sabendo ler e escrever, a gente passa, pelo menos na minha época, pelo pré, que você aprende toda a coordenação, né, para pegar no lápis, para fazer o pontilhado, e com a vida também não é diferente, né? Então, eu creio que a gente só se prepara para aquilo que a gente deseja. E quando a gente deseja, a gente está pronto. Do contrário, é a construção, é a evolução. Não sei se você tem uma percepção diferente, e ainda né? Assim pode assustar, né? No caso, que exato, normal. Exato. Eu fiquei 15 anos num prédio, um exemplo de vida, né? Trabalhando, atuando como psicóloga e tal. Levei anos para ter a percepção de que, poxa, por que não dar um passo maior? Só que, ao mesmo tempo, assim, é psicóloga, é super segura? Nem tanto, né? Antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano. Por mais que a terapia esteja em dia, por mais que o eco de um outro processo de terapia, né, ainda ressoe dentro de mim, eu levei um tempo e só ano passado, não tem nenhum ano, eu mudei para um espaço melhor, mais bonito, né? Então, eu também fui me preparando ao longo para dar esse passo. E eu creio que para tudo na vida é dessa forma. Eu diria que com relação à mudança de ciclos, devemos sim nos perguntar que tipo de ciclos nós estamos falando. Por exemplo, mudar de um emprego ruim, um médio, para um melhor, isso não deve trazer tanta dificuldade para a pessoa. Sim. Mas quando já se trata de uma separação, ou do primeiro filho que já está com as asinhas dando tchau lá do ninho, ou então perder um bom emprego ou coisas assim, então nós estamos numa situação que não é bem como você disse aí, né? Eu fiquei
como você disse, Do número? espantada Sim, sim. né, de ver que 70% diz que é tão fácil. Claro que os ciclos normais não causam medo, insegurança. Os ciclos ruins é que vão trazer dificuldades. Eu tive uma experiência, por exemplo, que eu, na verdade, não sei se você sabe, Dani, eu entrei no seminário com 12 anos. Olha. Hoje nem existe mais isso. Então, eu fiquei muitos anos lá. E, claro, me tornei um padre franciscano, estudei em Petrópolis, no Rio de Janeiro, até inclusive o professor teólogo Leonardo Boff foi meu professor e colega de convento lá. Mas, num dado momento, depois de 3 anos de ordenado como padre, cheguei à conclusão de que deveria sair. Mas não foi fácil essa questão, é um ciclo doloroso, porque você tem toda uma questão de relacionamento com as pessoas, com a sua missão. Também, né? É a questão da perda disso. De repente, a própria família que vê aquilo como, poxa, vai para o ralo um sonho, aquela coisa de você ser padre. Eu um dia ajoelhei na frente do crucificado, fiquei lá meditando até de madrugada e disse: Jesus, me fala, o que eu devo fazer? Continuar ou sair? Para minha frustração, ele não respondeu nada. Poxa vida. Mas lá na frente apareceu uma pessoa que trouxe a resposta. Cirleia, minha esposa, que acabou acelerando aquilo que eu já estava buscando, que é deixar o ministério. E com ela estou há 30 anos, tenho 2 filhos, sou feliz. Então, na verdade, às vezes as pessoas falam, mas ela tirou a sua vocação. Não, eu descobri a minha vocação nela. Foi antes, né? Então, foi uma mudança de ciclo dolorosa e que custou um bom tempo até que eu me sentisse bem com um novo contexto e que, passado tantos anos, tantos outros ciclos foram acontecendo. Então, eu acho que a mudança de ciclo depende do ciclo, do tamanho do salto. Exato. Você não concorda? Totalmente, Roberta? totalmente. Não tiraria uma vírgula disso, né? Até porque, Jesus podia ser bem bacana com todo mundo da forma, né, como foi com ele. Ele deu a resposta, sabe? Ele deu a resposta certa na hora certa, não na que eu estava buscando naquele momento, né? Mas eu ouvi uma coisa esses dias que é mais ou menos por aí, né? Deus, ele faz tudo perfeito. E às vezes a gente ouve, né? Porque Deus não realiza, ele capricha. Cara, a gente está falando de Deus, né? O cara perfeito. Quem precisa estar pronto e preparado para receber a perfeição de Deus é a gente. E talvez, assim, você se preparou aí nesses 3 anos para que pudesse receber, né, algo tão perfeito e tão grande que Deus estava preparando para você. Mas foram 17 anos. Bastante não 3, só depois. Não, mas de tomada de consciência. Eu diria que sair da zona de conforto é difícil. Sim, digamos assim, Dani, vamos fazer uma hipótese bem louca aqui. Se alguém te convidasse agora, talvez para um posto, sei lá o que pode falar, ocupar um espaço mais interessante na sua carreira lá em Portugal, lá na China, que envolvesse deixar família, deixar amigos, deixar a terra, etc., e ainda que você diga, nossa, vai ser muito bom. E mesmo que tenha uma perspectiva em breve com de estar todo mundo junto, isso, né? Sim. Traria Mas, né, um choque. mexe com muitas coisas, sem levaria dúvida. você a um processo de reelaboração dos seus conceitos, seus valores, da sua própria pessoa enquanto projeto de vida, né? Tudo isso. Sim. Então, nem sempre só o dinheiro conta. Sim, sem dúvida. São muitos outros fatores envolvidos. Agora, você está falando de fechamento de ciclos complicados, do tipo separação. Muitas vezes a pessoa fica 30 anos esbarrando na zona de conforto, com medo, até mesmo vivendo muito ruim, no sentido de brigas, intrigas, provocações, mas tem coisas envolvidas, valores materiais, para onde que eu vou. E
quando, de repente, a pessoa descobre uma psicóloga, né? Aliás, a minha esposa é psicóloga também, tá? É, minha colega de E trabalho. descobre um suporte para dizer, faz acontecer que daqui a pouco você vai se entender no mundo mais feliz. Mais fácil, né, de dar esse passo. Mas quando, por exemplo, né, se você está numa amizade abusiva, num relacionamento abusivo, nem sempre você tem essa clareza. Sim. Porque foi mexido, foi tão... a sua estrutura está tão abalada, né? Somos seres que desejamos ser estimados. E se eu não tenho a minha própria estima, aí fica mais complicado de você sair, de dar esse passo, né? Por mais que tudo nessa vida passa, a gente não quer passar pelo processo da dor. Sim. E por pior que seja um relacionamento abusivo, por exemplo, nem sempre eu consigo vislumbrar, porque eu estou tão na penumbra, eu estou tão no limbo, eu consigo vislumbrar luz no fim do túnel, algo melhor fora daquilo, porque é tudo que eu tenho. Sim. Naquele momento é tudo que eu tenho. Por isso que é tão importante, né? O meio em que a pessoa vive, que influencia, a informação. Totalmente. Também, ela tem informação, ela tem conhecimento, isso facilita bastante. A Roberta falou sobre, né, que a gente não quer viver o luto, né, que todo mundo tenta fugir de alguma forma. E aí eu pego um gancho que é justamente a gente precisa passar por todas as etapas, né? Porque a pessoa que escolhe, muitas vezes por fraqueza mesmo, não viver um luto agora, ela vai, em algum momento ela vai ter que viver, né? E isso vai aparecer de alguma forma, né? Com certeza aparece, seja de forma a não saber lidar, por exemplo, com outras situações, né, de escolhas ou de perdas, assim como o seu corpo, né? Muitas vezes fala por você. Eu poderia dizer que não existe escolha sem perdas. Né? Não. Por isso se chama escolha. Tem que abdicar de alguma coisa sempre. Exatamente. Para poder adquirir um novo benefício, um novo bem-estar, viver, encontrar-se no mundo. Né? Então, a separação, os filhos se vão, mas há um ganho nisso, porque eles estão crescendo, afinal... Qual que é a razão seu da trabalho vida? deu certo, né? É sinal de que seu trabalho deu certo. E assim, a gente também não pode olhar que para toda escolha é sempre uma coisa, a gente abre mão de algo ruim para ter algo bom. Ou que a todo tempo a gente só está perdendo, né? Claro, sua filha está lá na sua casa agora, mas você escolheu estar aqui no seu trabalho, né? Ter essa troca financeira para que você também dê algo melhor para sua filha ali na frente, né? Eu escolhi não estar no meu trabalho, eu costumo chamar meu trabalho de labuta remunerada, agora nesse momento, para estar aqui trocando essa ideia com vocês, né? E assim, eu tenho certeza que, apesar de ter feito essa escolha, eu vejo de uma forma muito positiva e muito produtiva, que eu não saio daqui da mesma forma que eu entrei. Né? Saio agregada, saio refletindo a respeito de algo de forma diferente, né? De como eu cheguei, por exemplo. Eu gostaria de puxar, sim, essa conversa para o campo da realização da pessoa humana, para o campo do encontro da felicidade. Não sei se eu estou errado no seu roteiro, Dani. A gente diz, todos querem ser felizes. Os caminhos é que nem sempre conduzem à felicidade. Mas há uma pergunta a se fazer. Se eu pergunto, e aí você faça uma enquete na próxima reportagem, o que é felicidade para você? Nós vamos ouvir um monte de ideias. Né? É ser famoso, é ter dinheiro, é casar, é ter muitos filhos. Hoje em dia está difícil ser feliz com muitos filhos. Ou é adquirir um bem qualquer, viajar, etc, etc. Então, os conceitos de felicidade são vários, ou pertencer a uma religião, e etc. Então, talvez essa mudança de ciclo no fundo, a busca dessa felicidade, que não existe receita. A felicidade é como um rio. Nós estamos lá remando nesse barco. E curtir esse momento desse trajeto com as quedas, com as águas turvas ou claras, com os pássaros cantando à margem, a beleza da natureza,
ou com o lixo que o povo joga dentro dos rios, infelizmente. Mas não dá para dizer que a felicidade é como é que é? O Lago Azul, né? A A Lagoa Azul, que é um grande lago encantado e que um dia eu vou chegar lá. Talvez a gente não chegue nesse lago, mas curtir esse momento, viver a existência, tal qual ela é. Esperando, ter um ponto de Assumir a referência, né? autorresponsabilidade Ter um ali. ponto de referência de onde buscar. Se hoje eu tive um momento feliz, eu vou voltar nele quando eu não estiver tão feliz. Sem dúvida. Bom, antes da gente ir para mais um intervalo, queria voltar, a gente falou sobre viver cada fase, né? E aí tem uma frase bastante interessante do Contardo Caligares, que foi um psicanalista, né, muito conhecido, que ele dizia: é preciso sentir plenamente as dores das perdas, do luto, do fracasso. Eu acho um tremendo desastre esse ideal de felicidade que tenta nos poupar de tudo que é ruim. E faz todo sentido, né? Total. Principalmente para o que a gente tem visto, eu pelo menos tenho observado nessas gerações que têm vindo. Elas não estão preparadas para essa conversa, elas não querem essa conversa. Precisamos falar muito sobre isso ainda, né? Bom, a gente vai para mais uma paradinha rápida e já já o Diálogos da Cidade está de volta para continuarmos nosso bate-papo sobre recomeços. Voltamos já já. Volta com Diálogos da Cidade. Para reforçar, hoje estamos abordando um assunto difícil, de uma certa forma, para muita gente, que é o recomeço, fechamentos de ciclos. E para embasar este assunto, eu estou recebendo aqui a psicóloga Roberta Bove e também o educador e filósofo Sebastião Silva. Já que a gente está no último bloco, a gente vai começar a fazer um resumão de tudo que foi falado até aqui, mas um ponto que ainda não foi abordado, e a gente até conversava nos bastidores, é sobre o ato de colecionar, de ficar acumulando coisas também, que pode ser um processo perigoso, né, Roberta? Até para quando a gente fala em começos, fechamentos de ciclos. Exatamente. Às vezes você acredita que seja normal você ser colecionista, né? Mas o buraco pode ser muito mais embaixo. Talvez você esteja num processo de transtorno obsessivo compulsivo e não tenha essa consciência, né? Então, é necessário que você busque terapia, porém, um acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes, né? Para você entender de onde vem isso e que não é normal. Tudo que é excesso, seja para o bem, né, positivo ou negativo, não é normal. Excessos não fazem bem. Já dizia Aristóteles, quer dizer, o meio termo. O meio termo nem muito de um lado, nem muito de outro. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Tem que ter um equilíbrio, é o justo equilíbrio, a justa medida, diz ele. Mas com relação a essa ideia do colecionismo, né? Dizer, talvez, além dessa questão mais específica aí que você diz na área da psicologia, do toque, nós também podemos entender que existe a questão de a pessoa simplesmente projetar nos bens a sua autossegurança, a sua felicidade, digamos assim. Então, é a ideia do egoísmo, do desejo de se impor pelo seu poder, tendo coisas, de que quanto mais coisas tiver, mais poder tem e mais feliz ela é. Quer dizer, e que pode estar no campo mais ético, comportamental, de pessoas comuns, digamos assim, como qualquer um de nós, que pode, num dado momento, desviar para uma visão do materialismo, né? E me parece que existem culturas, eu diria, talvez, se eu não erro aqui, me ajude, tá, Dana? Que o americano tem muito isso. Quer dizer, o excesso de material é uma cultura de consumo. Sim. E que também a mídia faz, de certa forma, esse processo de visão de mundo baseada no consumo. O consumismo
né? Para quem tem dinheiro bastante, nada basta, porque ela quer transformar esse dinheiro em bens. E aí se perde dos valores da vida, do relacionamento humano, né? Daquilo que é talvez mais importante para a pessoa mesmo, na sua autoconsciência, no seu autoconhecimento, na sua construção do eu, da personalidade, de que tem coisas mais importantes do que esse acúmulo de bens. Steve Jobs, né, quando estava bem ruinzinho, ele diria, milionário, bilionário, ele diria, eu só queria nesse momento andar pelos bosques e poder respirar, que eu não estou conseguindo mais. Então a vida também é limitada e as coisas não podem, né, de certa forma, ser o valor maior das pessoas. Quem não quer ter um carrão? Quem não quer viajar? Quem não quer uma casa bonita? Todos nós almejamos isso. Mas podemos ir para o extremo de valorizar mais as coisas que as pessoas, ser sensível mais ao ter do que o ser. E aí nós... Se a gente... eu tinha 23 anos quando uma grande amiga me disse o seguinte, a nossa cabeça vai para onde o nosso pescoço vira. E isso meio que virou um lema de vida para mim. Se eu olhar para tudo que eu não tenho, provavelmente eu não vou ser grata, eu vou querer sempre mais, mais. E talvez até interpretar a vida e as relações com um copo ou com uma pessoa, para mim, ou o copo vai estar acima da pessoa, né? Então, tudo vai da forma como eu olho. Se eu olhar para a casa que eu ainda não tenho, a casa bonita, provavelmente eu vou me sentir inferior a quem tem uma casa bonita, eu vou achar que eu sou um lixo de pessoa. Então, tudo vai da forma também como eu estou olhando para o que eu não tenho. Porém, se eu olhar para o que eu tenho, provavelmente essa inversão, a Dani, você ou qualquer outra pessoa vai ter muito mais valor do que esse copo. Hoje, o meu pai, ele é cadeirante, ele não fala, ele teve 3 AVCs. Mas o meu pai, ele, mesmo no silêncio dele, ele me ensina muito. Meu pai, ele é muito bonzinho e ele é, sem sombra de dúvidas, a pessoa mais sensata que eu já conheci na vida. Então, ele me ensina muito. Quando eu estou brava, com raiva, né, por algo que não deu certo, ele olha para mim e eu falo, poxa vida, o cara tá ali, né, preso no corpo dele, né, não pode expressar uma dor ou uma frustração verbalmente, e eu tô aqui esbravejando. Então, tipo, Steve Jobs, ele só foi olhar para isso, para o bosque, no momento que ele não teve. Mas isso não significa que ele já não tenha tido essa experiência, né? Talvez exatamente por ter tido a experiência de passear no bosque e respirar, é que ele usou esse exemplo. E não porque ele passou uma vida só buscando dinheiro, né? Então, é importante olhar para isso também. Às vezes a gente fala, a gente acredita que o outro está frustrado, não consegue fechar um ciclo, porque ele nunca tinha passado por aquilo, ele nunca valorizou aquilo. Às vezes é o contrário, exatamente por ele já ter tido, é que ele sente falta. Sim. Sem dúvida. E a gente falando... Quer complementar? Não. E a gente falando agora nessa reta final, né, de fechamento de ciclos também, é importante deixar claro, cada um com sua realidade, mas a pessoa não se lamentar, né, ir em frente, procurar conhecimento, coisas para se fazer, né, no caso dos ciclos dolorosos, né, que vocês bem mencionaram, né, é importante que a pessoa, eu acho que não se lamentar também, né, porque a vida não para, né, então ficar lamentando vai só piorar a situação, vai muito do que você disse, né, agora, olhar para o lado, tem que olhar para as coisas boas. Mas olha só, não esquecendo também de pontuar aqui que existem, né, buracos mais embaixo, por exemplo, como depressão, a ansiedade. Você pode até se sentir mal por ter esses transtornos mentais, porém, há saída.
Busque terapia, busque acompanhamento Informação, psiquiátrico, né? Sim. Porque é possível você viver sem aquilo. Você não precisa viver feito uma ameba, né? Você não precisa aprender a conviver ou achar que só existe o mal-estar. Há luz no fim do túnel, né? Para tudo. Você pode estar num momento ruim, você pode ter acabado um relacionamento, um casamento, morreu alguém querido na sua vida, mas isso não significa que vá ser para sempre. A minha mãe, ela usava isso. Não há bem que perdure, nem mal que dure para sempre. Ou seja, vai passar. Sim, assim, e buscando conhecimento, né, buscando informação, Sempre. fica tudo mais fácil, né, para a pessoa se libertar Perfeitamente. mesmo, se autoconhecer. Exato. Sebastião. Não, complementando a sua ideia, essa questão de apego às coisas, mais do que a própria autoestima, né, leva a crer que, de repente, a pessoa não se encontrou ainda. O Sim. autoconhecimento é um ponto fundamental. Já dizia o famoso Sócrates, né? Qual é a frase dele, famosa? Conhece-te a ti mesmo. Na verdade, ele pegou essa frase lá na academia, né? Ele colocou essa frase na academia para dizer que a coisa mais importante na nossa vida é o autoconhecimento. Se as pessoas não se conhecem devidamente, elas acabam não fazendo esse processo de individuação, né? que fala Jung. Você me desculpa assim, te cortar, mas eu costumo dizer o seguinte: quem se conhece não se ofende. Então, se você se autoconhece, pode vir fofoquinha, pode vir um mal-estar, pode vir a situação. Você sabe que você vai enfrentar. Você sabe que aquilo não é verdade. Você sabe que vai passar. E você consegue enfrentar as situações e as pessoas de uma forma mais saudável, sem ficar debatendo ou se debatendo. Sim, queria só fazer um adendo, falando no que você falou, né, de se conhecer, não qualquer coisa, e aí isso queria incluir a questão da rejeição, né, que muitas pessoas, ao fechar um ciclo, às vezes vem a rejeição, mas você se autoconhecendo, né, você sabe, não é bem por aí, você sabe as ferramentas que você tem para lidar com relação a isso também. Exatamente, e aí a gente volta para aquele ponto, né, ter um ponto de referência. Você pode ter sido, não estou subestimando a história de ninguém, a dor de ninguém, por favor. Mas, muitas vezes, assim, eu fui abandonado pelo meu pai, fui abandonado pela minha mãe, mas eu tive minha avó. Mas eu cresço com aquele sentimento de abandono. Poxa, se apegue, né, no que você teve. Vire o seu pescoço, né? Eu estou aqui lembrando de uma frase importante de Paul Sartre, que dizia que nós somos condenados à liberdade na medida em que nós é que escolhemos existir. A nossa vida é a nossa escolha. Não importa o que fizeram de nós, importa o que fazemos com o que fizeram de nós. Exato. Então, quando nós não nos autorresponsabilizamos pela nossa vida, nós teremos sempre desculpas pelas coisas que não fizemos, que não tivemos, que não vivenciamos. As nossas experiências ruins tem sempre um culpado. Alguém é culpado. Porque não, é possível construir uma vida plena, saudável, feliz, a partir dessa autorresponsabilização, chamar para si a responsabilidade e buscar fazer novas escolhas, mudar. É importante que a questão do medo na zona de conforto, que leva as pessoas a ficar toda a vida presas ao seu passado, sem mudar o ciclo, mas elas podem evoluir. E evoluir supõe exatamente essa consciência da responsabilidade que cada um tem pelo seu próprio ser, pela sua própria pessoa. A construção. E às vezes eu falo para meus alunos, só complementando, né, que quem é a pessoa que você acha que a gente deve amar mais? E nós devemos admitir e entender que a pessoa que a gente deve amar mais é a si próprio. É a si próprio porque você vai viver a vida inteira com você até o fim da vida. Seus pais, de repente, se vão antes, seus amigos, de repente mudam ou deixam de ser amigos, os seus filhos,
vão pela vida. E quem é que vai conviver com você mesmo a vida toda? Você. E esse é o segundo mandamento, né, dos 10. Perfeitamente. Jesus, é bíblico. Jesus deixou escrito: amar ao próximo como a ti mesmo. Eu só dou o que eu tenho. Se eu não me amar, se eu não fizer por mim, é ser egoísta. Primeiro eu tenho que ser egoísta para depois ser altruísta. Eu corrigiria isso aí, não posso, psicóloga, Roberta? Estamos aqui num bate-papo. Porque existe talvez o amor narcísico. Não. E o amor próprio necessário. Digamos assim, o Narciso ele morreu afogado lá porque se encantou com a própria beleza. Mas o amor próprio, dizer, você se entender, se amar, se curtir, se cuidar bem, né? É muito diferente do amor egocêntrico. Mas aí é que tá. Que é perturbador. Aí eu não estou falando do buraco mais embaixo, né? Que a gente já falou. Digamos. Na verdade, eu estou falando de uma forma... Sim, mas eu estou falando de uma forma saudável, né? Eu só vou... O narcisista, a pessoa que tem o transtorno, né, de personalidade narcisista, ele se relaciona com as pessoas como fãs. Aqui eu estou falando de uma forma para você oferecer o melhor para o outro. E você só vai oferecer o melhor para o outro se você tiver para si. Porque senão você não tem nem de onde tirar, você não tem nem energia, você não tem como trocar. Se você não buscar informação, se você não... Se eu não tivesse nada para oferecer aqui, a gente não trocaria. Sem dúvida. Bom, a gente está chegando no finalzinho, eu queria que vocês, então, rapidamente fizessem um balanço, né? Quando a gente fala de recomeços, fechamento de ciclos. Roberta, queria deixar algum recado específico? O que eu costumo dizer, né, nas minhas redes sociais, vou deixar aqui a frase da minha mãe, porque para mim é muito sábio. Você está na dor, vai passar. Você está feliz, vai passar. Não há bem que perdure nem mal que dure para sempre. Só tenta. Tenta e foque nos resultados, né? Porque não há movimento que você faça que você não tenha um resultado. Então, ele vem, só faz. Sim, nesse movimento procurar ajuda, né? Dentro do possível da sua realidade. Exato. Rede de apoio, terapia e se autoconhecer, a informação, né? Sebastião? Com relação à construção desse eu feliz, vamos dizer assim, filosoficamente falando, né, é importante que a pessoa procure fazer coisas diferentes, que a levem a resultados melhores. Já dizia Einstein que não adianta fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito e querer obter resultado diferente. Então eu quero aqui aproveitar esse momento, usando a minha colinha, né, aquela tipo Faustão, talvez eu consiga ler, que diz que vamos pôr assim, o que é fazer algo diferente? Leia livros. Leia livros. Eu diria, se você fica o tempo inteiro colado no celular, seja lá em qual rede social que for, mas de forma muito superficial, isso não faz bem. Aliás, na psicologia, vocês sabem que hoje já se está criando um novo especialista que é tratar as pessoas que tomam tem esse vício, o vício, se tornou um vício. A dependência. Então eu citaria aqui algumas obras importantes. Talvez você concorde comigo, Roberto. Mindfulness e Psicoterapia, de Germer e Fulton. Mindset, você deve conhecer, de Carol Dweck. A Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que é interessante. E Um Café com Sêneca. Inclusive, meu filho me deu de presente recentemente, né, esse livro, que é simples, mas ele traz uma profundidade muito grande de autocompreensão, de autoconhecimento, que nós falamos aqui, que permite que a pessoa evolua também. Que às vezes o excesso de superficialidades desvia a atenção e o foco na busca de si mesmo, no encontro, no autoconhecimento, na superação até mesmo desses ciclos ruins em que a pessoa vive. Né? Tá aí. Eu diria isso. Tá aí, então, ótimas dicas, dicas de obras. Os livros, por sinal, né, são ótimas companhias também, né? Além de fazer um bem danado pra gente, né? Vai tudo essa questão da informação, do conhecimento que a gente tanto tem que buscar, né?
Parabéns pelo texto que você abriu o programa com a entrevista com esse texto fabuloso aí de Clarice Lispector, né? Exatamente. Sim, e só para concluir, assim, aproveitando o ensejo de que, já que hoje em dia está todo mundo com o celular na mão, internet e tal, baixa o Kindle, né? Leia, não quer o livro físico, porque eu gosto do livro físico, do cheiro, de riscar, enfim. Baixa o Kindle, leia por ali. Tem muita coisa. Muita obra gratuita que está disponível. Não há desculpa, né, Sebastião? Não há desculpa. Está tudo mais fácil, mais acessível. Exato. Tá, joia. A gente quer agradecer mais uma vez a presença de vocês, viu? Tenho certeza que foi um bate-papo bastante enriquecedor para o pessoal que está em casa. Obrigada. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí. Com certeza. E a você, né, e toda a equipe que participou desse processo. Esse meio de comunicação tão importante para a população local, principalmente. Verdade. Sem dúvida. E o Diálogos da Cidade fica por aqui. Para assistir este e outros programas na íntegra, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/câmara-sjc. E não deixe também de nos seguir no Instagram, no @Diálogos da Cidade na TV. Até o próximo programa. Até mais!